Bom, pessoal, vamos então retornar para a parte da tarde do IASES. Então, quero convidar o Breno Mazieiro para a primeira palestra sobre componente de um ecossistema de saúde para pacientes de tuberculose. Alô? Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Breno Mazieiro, eu trabalho aqui no desenvolvo minha pesquisa aqui no Laboratório de Inteligência e Saúde da faculdade e aqui dentro eu sou responsável pelo desenvolvimento desse ecossistema em saúde. Eu estava conversando com um dos outros palestrantes aqui agora à tarde e a gente estava fazendo uma discussão exatamente sobre a ideia de ecossistema, trazer essa ideia para dentro da informática e trabalhar isso com dentro de saúde. E a gente usa essa palavra exatamente porque você não desenvolve software mais sentado dentro de um laboratório e tirando da sua cabeça essa ideia. Nós estamos saindo junto com os profissionais de saúde, nós estamos desenvolvendo todo esse conjunto de sistemas. Vocês vão observar que são uma série deles. Aqui, inclusive, tem 4 deles, né? O principal, que é o SysTB, o EPTB, que são os 2 principais, o guia, que é o profissional de saúde que vai na casa do paciente e utiliza, e o FormTB utilizado também pelas pessoas que estão fazendo as entrevistas com os pacientes, certo? Mas, primeiro de tudo, uma coisa mais técnica, certo? Então, a gente tem o principal aqui, que é a nossa base de dados, que ela está toda organizada, só que o que sai para o usuário é um conjunto de sistemas que são desenvolvidos para as especificidades necessárias. No nosso caso, a gente está trabalhando com tuberculose. Então, o que a gente percebeu? A gente deu uma olhada geral em todos os passos que a tuberculose passa. Não a tuberculose em si, mas como que o sistema enxerga a tuberculose, certo? Como que cada um dos profissionais que necessitam trabalhar com tuberculose, trabalhar com os dados de tuberculose, como que cada um desses profissionais vão precisar de sistemas, microsistemas ou módulos diferenciados, certo? Então, cada um desses sistemas, para entrar efetivamente na base de dados, ele passa, obviamente, por um controle de acesso e, no retorno, certo? Para cada um desses softwares, ele tem um suporte à decisão. Repositório de informações sobre tuberculose, isso daqui vai diretamente modificar o guia de tuberculose, transmitido pelo pelo Ministério da Saúde, certo? A gente encontrou alguns erros no guia em papel, que estava lá, alguns gráficos organizados ao contrário, tinha alguns sinais maior, menor, então a gente está continuamente observando isso. E como o guia TB está na Google Play, as pessoas já têm atualizado automaticamente. Vou falar mais isso para frente. A gente tem também esse serviço de troca de informação, certo? Entre todos esses sistemas, porque automaticamente quando alguma coisa influencia em um em detrimento de todos estarem utilizando a mesma base de dados, a gente trabalha com a nuvem USP, então todos esses sistemas vão estar automaticamente recebendo o mesmo tipo de informação. Está dentro do mesmo ambiente, todos eles estão trabalhando dentro do mesmo ambiente, então isso é importante. O primeiro de tudo, o coleta móvel. Eu vou explicar cada um deles mais para frente, mas só colocar eles em ordem aqui, porque aqui é que começou todo o nosso trabalho, já vou explicar isso para frente. Os manuais da tuberculose, existem vários manuais de tuberculose que as pessoas precisam ter acesso, principalmente o profissional de saúde que vai à casa do paciente. E ele precisa de uma consulta rápida dessas informações, certo? O sistema web de coleta de informações, também vou fazer uma demonstração para frente, mas esse daqui, ele é necessário que você tenha conexão com a internet, esse não, certo? Sistema de suporte a reuniões. E depois, na saída, depois que todas essas informações são organizadas, é preciso que isso se tenha uma saída de consulta desses dados, certo? Então a gente trabalha com a web semântica para fazer isso. E as avaliações necessárias para saber como que está o andamento desse software, se ele está sendo devidamente utilizado ou não. Se não, a gente faz as devidas mudanças e a gente está sempre com o profissional perguntando: é assim? É assim que você trabalha? E a gente sempre dá outras informações para ele para saber se tem como melhorar, certo?
Mas isso daqui é o principal, certo? Essa figura aqui, e eu vou devagar entrando em cada um desses itens para vocês entenderem, esse é efetivamente o ecossistema de tuberculose que a gente tem. Esse é o ecossistema de tuberculose que a gente trabalha, certo? Então, aqui está a parte da unidade de saúde, do centro escolas que a gente trabalha, certo? Este é o profissional de saúde e ele vai até a casa do paciente, certo? Então, essa daqui é a primeira área principal. E é aqui onde começou efetivamente o desenvolvimento de todos esse conjunto de sistemas da tuberculose. Nesse profissional aqui, ele é a parte mais importante para a gente. Por que aconteceu? Ele precisava ficar fazendo aquela marcação se o paciente estava tomando o remédio ou não, diariamente, certo? Fazendo o acompanhamento dele, que é a visita supervisionada. E para isso, foi pensado o seguinte, bem, a gente pode desenvolver um aplicativo, tá aqui o aplicativo, que ele automaticamente guardasse essa informação, certo? Mas aí o que aconteceu? Bem, ele vai guardar a informação de qual paciente? Então a gente começou a fazer com que esse aplicativo aqui guardasse todas as informações de paciente, automaticamente fosse atualizada com o servidor quando ele chegasse na unidade básica de saúde, e assim por diante. Então, esse profissional de saúde, ele recebe um tablet, que é esse tablet que eu tenho aqui, certo? É um tablet comum. Todos eles recebem esse tablet. E com ele, eles vão fazer essa visita supervisionada. Dentro desse tablet, existem alguns sistemas ali já pré-instalados para ele, que ele vai poder trabalhar com isso, certo? Então, fica lá para ele o SysTB, o de formulários, o GTB e o Web. Okay? Bem, o aplicativo da tuberculose, que foi desenvolvido pela gente, foi desenvolvido em Android, mais um XML para fazer a organização dos dados e transmitir isso para o sistema web quando conectado. Lembre-se que esse sistema ele trabalha offline, porque existem muitas áreas, principalmente de Ribeirão Preto, que você não consegue acesso a nenhum tipo de internet. Ok? Então, o que a gente fez? A gente fez esse sistema offline. Então, está aqui a primeira área do sistema, ele simplesmente faz uma conexão. E uma outra coisa que a gente teve que fazer também, isso daqui com o teclado, certo? Porque na hora da pessoa digitar, o profissional que vai lá, para você digitar no tablet fica complicado, para você levar um tecladinho a mais é muita coisa. Então, a gente dividiu o teclado e criou esse espaço no meio, ele consegue com as duas mãos. Tudo isso são coisas que vão acontecendo em campo, que você vai observando, e eles vão falando, eu estou com dificuldade para digitar, o que eu posso fazer? Então você vai criando, cada vez que você está lá no campo, junto, que alguma coisa está acontecendo, você vai automaticamente observando isso e fazendo essas modificações. Isso também é uma condição, um porquê da gente chamar de ecossistema, certo? Então, na lateral aqui você vê que tem todas as informações sobre o paciente, certo? Então aqui vai listar todos os pacientes, as unidades envolvidas, quais profissionais estão envolvidos, as drogas que esse paciente utiliza, os exames que são feitos periodicamente, todos os usuários conectados nessa rede e algumas informações sobre o sistema, certo? Então, tem aqui uma série de pacientes, são todos pacientes que não existem, certo? Aqui é só para uma demonstração, não estou mostrando o dado de ninguém aqui. Mas a primeira parte, quando ele mostra o paciente, ele tem todas essas informações. Você pode adicionar e atualizar. Esse atualizar funciona quando ele acha alguma rede, certo? Se ele encontrar alguma rede, ele vai conseguir fazer essa atualização, seja por 3G, seja por Wi-Fi. E a gente ainda tem o problema quando não tem 3G nem Wi-Fi. Eu já vou mostrar mais para frente para vocês como é que a gente faz a organização desse software, certo? Então aqui mostrando, quando você abre informações do paciente, tem os contatos, certo? Que ele tem, que você tem que fazer um controle de contatos, as drogas que ele está utilizando e as notificações que já foram abertas para esse paciente. Se ele é reincidente, se trabalhou com tuberculose mais de uma vez, certo? Então, cada um desses itens que tem aqui em cima, você clica neles, eles vão abrir e vão passar uma série de informações para a pessoa que está indo a campo. Ou seja, quando ela está em campo, ela recebe uma série de informações desse paciente. E ela consegue fazer a edição disso daqui, se alguma coisa
está em desacordo, certo? Então, esse profissional, ele também, muitas vezes, quando está em campo, ele tem o seguinte problema. Eu tenho uma dúvida, certo? Sobre tuberculose. Para isso, o que a gente fez? Normalmente, ele utilizava o guia rápido, em papel, aquele manualzinho feito pelo Ministério da Saúde. Nós convertemos esse manual, né? Agora a gente chama ele de guia TB, certo? Esse manual foi convertido para digital e colocado dentro do mobile dele. Então, automaticamente, quando ele está trabalhando com o sistema, com o FTB, gravando informações, alguma dúvida ele pode tirar juntamente com o paciente. Também desenvolvido em Android, também com o XML junto para fazer a organização dos dados aqui dentro, certo? Então, o que a gente fez? Para não complicar, fizemos igualzinho o manual. Seguimos as mesmas cores que tem no manual, as mesmas informações que tem no manual, obviamente com as correções que foram encontradas em detrimento disso. Então, todas as informações que tem no manual, seguindo as mesmas cores, estão lá. Laranja, definições, verde claro, exame de diagnóstico, verde escuro, tratamento, azul, casos especiais, controles de contato. E cada vez que ele abre uma dessas informações, ele vai trazer aqui junto todas as informações que tem no manual, certo? Tem uma área de procura também, que nesse print eu tirei mais antigo, mas ele tem uma área de procura ali também, que ele pode fazer uma busca ativa pela informação que ele está procurando, certo? Todas as tabelas foram reorganizadas, então ele consegue dar um zoom nessa tabela, porque no celular a gente também trabalhou não só com os tablets, mas com os celulares também das pessoas, celulares menores, a pessoa poder dar um zoom nessas tabelas, então a gente colocou elas em ambientes separados, para a pessoa poder trabalhar, e colocamos fotos maiores para que esse zoom a imagem não ficasse explodida, certo? Então todas essas informações estão colocadas ali dentro. Em casos especiais, essas tabelas foram tá igual do guia TB, mas ela foi reorganizada no sentido de melhorar a cor e melhorar como que a informação estava disponível, certo? Para ele encontrar rapidamente, se ele fizer na busca ativa, gravidez, por exemplo. Estou tratando de um paciente que tem tuberculose e tem a questão da gravidez junto. Então eu quero saber todas essas informações. Então a tabela, ela não é mais uma imagem, isso daqui é um texto. Então ele consegue encontrar rapidamente essa informação que está dentro do software também, certo? E uma melhoria que teve em relação a um manual em papel, além da busca, é que esse manual ele fornece uma série de calculadoras, certo? Só que a pessoa normalmente carregava alguma calculadora na mão para conseguir fazer isso, certo? Para não ter mais esse problema, a gente implementou essas calculadoras do guia rápido da tuberculose, certo? Então ele tinha essa calculadora, mostrava aqui para a pessoa no papel, né? E colocava a tabela embaixo. Então ela tinha que fazer a conta, saber quanto deu e sair procurando aqui. A gente implementou essa calculadora, certo? Então colocou aqui, você coloca o seu peso, sua idade, o nível de creatinina, e automaticamente ele já coloca aqui embaixo os principais dosagens que estão distribuídas no próprio guia rápido distribuído pelo Ministério da Saúde. Eles já colocam todas essas informações e cada uma delas, então você vê aqui, por exemplo, alterar intervalo de administração para 24 horas quando é piraziamida, certo? Então já tem direto aquilo ali. E mais para frente, na hora que eu trabalhar mostrar para vocês a parte de reuniões, vocês vão ver que ele pode pegar essa informação e falar, olha, tá vendo aqui nessa calculadora? Nessa calculadora deu que ele tem que mudar isso. Então ele já abre uma reunião, quando a reunião de discussão de caso for acontecer, as pessoas já sabem, olha, deu uma mudança lá, essa mudança vai ser feita ou não, certo? Aí tem todos os médicos juntos, eles vão decidir o caso e saber se faz algum tipo de mudança ou não, certo? Então isso daqui tudo está acontecendo na casa do paciente. Todos esses softwares estão colocados para que a pessoa trabalhe dentro da casa do paciente. Todos eles trabalham offline, sem nenhuma conexão na internet, então você só precisa daquele aplicativo ir lá, ele já vai com todas as informações. Mas tem também a parte quando esse profissional de saúde, que vai fazer a visita, ele volta para dentro da unidade básica de saúde. Aí o que aconteceu é que nós tivemos uma série de problemas.
Primeiro que, às vezes, a unidade de saúde não tem conexão Wi-Fi, às vezes não tem conexão com internet, tem uma série de problemas. Então, a gente não podia ficar dependendo da internet para que isso tudo funcionasse, certo? Então, a gente criou algumas saídas para isso, certo? Primeiro, o Wi-Fi 3G ou 4G, se tiver existente. Se não, ele pode fazer isso pelo um cabo USB, certo? Então, o que vai acontecer? No ambiente que a gente organizou, a gente deixa um servidor dentro da unidade básica de saúde. Se essa unidade não tiver Wi-Fi, ele consegue conectar no computador, no próprio servidor, por USB, e ele já atualiza essas informações. E alguém pode ir lá nesse servidor de tempos em tempos, pegar essas informações e atualizar o servidor principal, certo? No melhor dos mundos, isso tudo está conectado, a pessoa pode fazer automaticamente para o 3G e tudo mais. Mas o que acontece? Nem sempre é possível isso. Então você tem que observar se essas condições estão garantidas, certo? Se elas não estão, você não vai ter o que fazer. E essa unidade básica de saúde, ela tem, vai ter uma seta aqui depois, ela tem a conexão com o SysTB na nuvem da USP principal, certo? Então, é o que eu te falei. Daqui vai acontecer das duas uma. Ou ele tem conexão direta, então esses dados sobem direto e são atualizados, ou alguém vai ter que pegar essa informação aqui e levar até um lugar em que possa subir esses dados e trazer os dados novos, certo? Mas a gente está garantindo que isso seja feito por USB para ser feito de uma forma mais simples possível, certo? Então, do lado de cá, a gente tem um sistema web. Então, nessa parte aqui, eu estou quase que garantindo que todas as pessoas que estão trabalhando aqui estão trabalhando dentro de uma possibilidade de acesso à internet, que é o caso do HC, certo? O HC aqui de Ribeirão Preto, quando faz as consultas com os pacientes de tuberculose, as unidades básicas de saúde que têm esse acesso também, que sobem as informações, todas as informações que são subidas tanto pelo HC quanto pelas unidades básicas de saúde ou pelo centro de saúde escola, elas são utilizadas depois pelas reuniões mensais de discussão de caso, certo? O SysTB, ele está desenvolvido em Cake, PHP, e a gente utilizou alguns padrões de internet. A gente está utilizando esses padrões específicos de internet porque eles são os mais difundidos, certo? Então a gente está garantindo o quê? Que toda a informação que exista dentro do sistema seja sempre uma informação que as pessoas já estão acostumadas a ver, certo? Um botão de editar é um botão de editar em qualquer lugar do mundo, um botão de atualizar, de apagar informações e tudo mais. Por isso a gente usa essas fontes e organização do sistema, o design do sistema, seja sempre algo mundial, certo? Algo que já está desenvolvido mundialmente. E ultimamente a gente está trabalhando com data tables, eu vou mostrar para frente para vocês. Então tá lá, isso daqui é web, vocês podem ver um browser aqui em cima, trabalhando. A primeira informação que abre é informação para quem vier de fora, mas isso daqui não é a toda a parte interior só por código de acesso. Mas quem vier por fora pode ter informações do SysTB, do FTB, do guia e do form. O app, o guia e o form está disponível na Google Play. Qualquer pessoa pode entrar lá e baixar. Se vocês quiserem baixar o guia da tuberculose, eu até recomendo porque ele está mais atualizado, inclusive do que o Ministério está mandando. A gente está mandando alguns e-mails para o Ministério falando das correções que a gente encontrou no guia deles, certo? Então já tem até aqui o botãozinho para quem quiser baixar na Google Play todos esses softwares, eles estão lá disponíveis. Então isso daqui é a cara para quem vem de fora. Não tem muita informação, porque esse sistema é para ser usado para as pessoas lá dentro. Vai existir um outro que é desenvolvido por outras pessoas, que é uma página sobre tuberculose, certo? Aqui é do sistema. Bem, quando ele conecta, então ele vai aparecer aqui em cima para ele todos os menus, como qualquer sistema faria essa demonstração, e vocês podem observar que as mesmas informações, na mesma linha, na mesma organização que o AppDB mostra, o SysTB mostra também, certo? Para a gente garantir sempre que todas as informações sejam iguais. As pessoas não saem de um sistema para o outro dentro desse ecossistema e se sente, onde que está aquilo que eu estava procurando? Está sempre no mesmo lugar, na mesma ordem, da mesma forma. Os botões que eu estava falando para você de visualização, de edição, de notificação, a gente sempre mantém os mesmos, certo? Não importa em qual software você está usando, se você está no aplicativo, se está no web, se está no banco de dados,
essas informações são garantidas para ser sempre as mesmas informações, certo? E uma coisa adicionada no SysDB, que está conectado na web, é que a gente se conecta também com uma série de aplicativos do Google, por exemplo. Certo? Então, quando você vai cadastrar um paciente, ele aponta no mapa onde que esse paciente está e já pega a latitude e longitude desse ponto. Que depois isso daí vai ser utilizado para algumas informações sobre a área, região, geoprocessamento. Então, você vai poder trabalhar com isso daí também. No aplicativo, o que vai acontecer? O aplicativo ele é offline. Então, as pessoas perguntaram para mim, mas o que vai acontecer no aplicativo que eu não vou ter isso, eu não vou conseguir acessar direto? Não tem problema. Porque você vai cadastrar o endereço da pessoa lá, quando ele subir isso daqui para o servidor, antes de gravar toda essa informação, ele vai procurar essa latitude e longitude e vai colocar ali, certo? Então, todas essas conexões já são conectadas, todas essas conexões que são feitas, já se garante que ela passe por um processo de filtro, certo? E é o que eu estava falando, agora a gente está fazendo essa modificação das pesquisas para utilizar data tables também. Para quem não é da área de informática, o data tables ele organiza a tabela de informações no computador do usuário, não no servidor. Então o que vai acontecer? Se eu pesquisar alguma coisa aqui e der um enter, ou mesmo conforme eu vou pesquisando, ele não vai até o servidor. Se eu colocar aqui, eu quero procurar a clofazimina. O que ele vai fazer? Ele não vai, você não vai dar enter, ele não vai fazer uma pesquisa lá no servidor, esperar tudo para voltar. Ele organiza todas essas informações automaticamente no seu browser. Então a gente elimina acesso no servidor, certo? Então isso daí o software fica incrivelmente mais rápido, porque você trabalhando com o computador do usuário, você não está indo para casa, para o servidor, certo? E também todo usuário pode trabalhar com todas as informações dele. Isso daí por uma questão de segurança, edição, alteração de informações, isso tudo a gente está garantindo segurança. E também, nós, por um padrão que a gente está seguindo, padrão de desenvolvimento, todo o software que a gente desenvolve, na verdade, ele é desenvolvido em inglês. E depois é feita a tradução para o português, em detrimento de uma série de questões com banco de dados e tudo mais. E também facilita. Então, o que acontece? A gente não tem aquela questão. A maioria dos sistemas que são trabalhados, eles dividem. Então, tem um sistema para português, e tem um sistema para inglês, e tem um sistema para espanhol, um sistema para cada língua, certo? Quando você acessa, ele te leva para um outro lugar daquela língua específica. A gente não trabalha mais com isso. Está tudo desenvolvido em inglês, só que quando você coloca a tradução aqui para português, ele automaticamente traduz essa página que você está vendo. E isso tudo por um dicionário que nós mesmos criamos. É um arquivo só. Então, todo o sistema, tudo que está escrito, está em um arquivo. Você pode pegar simplesmente esse arquivo de tradução e entregar isso para qualquer pessoa que simplesmente faça a tradução para você. Você sobe esse arquivo para o sistema inteiro é traduzido naquela língua que você colocar. Isso daí facilita muito na hora do desenvolvimento, certo? Então, está aqui um exemplo da parte em inglês, certo? Adicionar pessoas, documentos de identidade e tudo mais. As reuniões mensais. O que acontece? Toda primeira quarta-feira do mês, se reúnem aqui no HC, no ETDI, mas se reúnem as pessoas que vão fazer discussão dos casos. São os profissionais que fazem as visitas nas casas das pessoas, mais os médicos das unidades básicas de saúde, centro-escola, mais os médicos aqui dentro do HC responsáveis também por trabalhar com a tuberculose. E o que acontecia? Eles usavam um papel desse para fazer isso, certo? Então, alguém organizava isso daqui num Excel e começava a sair ligando e perguntando: vai ter reunião da quarta-feira, quais são os pacientes que a gente vai discutir? Então, ele pegava algumas informações principais desse paciente para que eles pudessem fazer alguma discussão. E a pessoa chegava lá, na hora da reunião, pensando sobre aquele paciente. Ela tinha que tirar da cabeça dela todas as informações que tinham, o que ela já tinha visto de problemas e tudo mais. E
trabalhar com essa informação genérica aqui. E nessa folha aqui, eles iam ticando isso daqui, falando, discutir sobre esse paciente, discutir sobre esse. Além do que, eles ainda salvavam, tem uma área de texto só no sistema do HC, eles salvavam essas informações digitadas em texto corrido lá no sistema do HC, certo? Então, o que a gente pensou? Isso também foi uma coisa que surgiu depois, quando a gente estava em campo, percebendo que eles se reuniam. A gente falava, olha, o EPTB já está salvando todas as informações do que está acontecendo lá no paciente. Ele já está trabalhando com o guia TB para saber alguma informação ou não, fazer a comparação com isso ou não. Isso tudo já está na nuvem. Então a gente foi e desenvolveu um sistema para que essas reuniões pudessem acontecer. Então você pode ver aqui, está meio clarinho, mas enfim, você marca a data, a hora e o local de reunião e você consegue adicionar todas as pessoas que você quer, certo? Então eu tenho cadastrado todas as pessoas que trabalham com tuberculose em cada uma das unidades, mais as pessoas que trabalham com tuberculose aqui no HC. E você tem os pacientes também. Então a pessoa, quando acontece alguma coisa que ela fala, poxa, preciso falar sobre esse paciente, já lá no EPTB, ela tem uma opção lá que ela marca para colocar aquele paciente na reunião. Certo? Então alguma coisa aconteceu, ela marca e já fala, olha, aconteceu isso. Preciso falar sobre isso na reunião. Certo? Quando a reunião acontecer. Então tem uma reunião aberta aqui para cada um das primeiras quartas-feiras do mês. Então você pode fazer a marcação de todos esses aqui. Quando você clica na pauta, a lista de presença, né, que você vai marcando todos os profissionais. Eu tirei os nomes dos profissionais aqui para não aparecer nome, mas aparece o nome completo aqui. Então o nome completo da pessoa. Então você vai marcando todas as pessoas que você quer dentro daquela reunião. Aí o que acontece? Na hora da reunião acontece isso daqui. Você vai ter os primeiros dados pessoais, que são só registro, nome e data de nascimento, e a notificação no TB Web. Se aquele paciente foi notificado no TB Web já ou não. Então você já marca essa informação. E essa área aqui é a principal. Quando eles vão discutir, ele abre esse resumo do caso. Esse resumo do caso, para não divulgar nenhum tipo de informação de paciente, nada, eu tirei sem abrir. Mas o que ele faz? Ele marca data a data o que foi acontecendo com aquele paciente, certo? Então ele marca lá, no dia 1º de janeiro, ele deu entrada e fez tal exame. Aí ele teve a notificação, está fazendo o tratamento em tal lugar. Os gráficos de quando que ele está tomando os remédios, se tomou, se não tomou. Então tem todas essas informações, todas as comorbidades deles, os contatos, tudo que a gente tem sobre o paciente, a pessoa consegue acessar por aqui na reunião, certo? Então, e mais, aqui embaixo ainda ele abre mais, o que a pessoa colocou quando ela falou, eu quero que esse paciente seja na reunião, certo? Então, na hora, certo? Não tem aquela coisa mais de você ficar tentando lembrar ou tirar da sua cabeça o que aconteceu. Você pode acabar esquecendo. Você já marcou na hora, hora que volta aqui, eles já procuram essa informação junto com tudo que existe do paciente, já para fazer isso daí. E, por fim, eles ainda salvam um posicionamento. Esses posicionamentos vão sendo marcados. Então, ele vai acabar indo para essa parte de resumo do caso e ele vai mais um registro histórico do que aconteceu, que foi determinado. Uma das coisas que a gente fez esse sistema também, que foi um caso que aconteceu, que aqui no HC tem um remédio que ele é dado 400 miligramas, mas nas unidades básicas de saúde ele tem só de 200 miligramas. Então o que aconteceu? A hora que estava aqui, marcou para ele tomar um remédio. Quando foi na unidade básica de saúde, ele estava tomando um de 200 miligramas, ao invés de 2 de 200 miligramas. Certo? Então a pessoa começou a achar estranho essa coisa entre tomar 1 e 2, e ela perguntou. Isso acabou indo para uma reunião, então é um dos problemas que vai acontecendo, em que você já mata esse problema logo aqui na reunião. Então ele já marcaria lá no FTB, na casa do paciente, falando, olha, ele está com um problema aqui, com uma dúvida sobre a medicação, se é 200 ou 400 miligramas. Marca ele para a reunião. Vai aparecer aqui, no resumo do caso já vai mostrar todos os medicamentos que o paciente está tomando, qual miligrama que ele está tomando ou não, e aí eles já se posicionam. Por aqui já salva, já deixa claro para a pessoa, olha, então toma 2 de 200. Certo? Então aqui está toda a parte web, certo? E
Além disso ainda, junto com o professor Rui, que é nosso próximo palestrante, a gente está trabalhando com a parte de entrevistas dos pacientes, para saber como que ele se vê no sistema e também para fazer uma avaliação do nosso sistema, desses FTBs e tudo isso daí, como que os pacientes estão enxergando isso, como os profissionais de saúde estão enxergando isso, e para isso a gente desenvolveu um software, também Android, XML, também podem baixar, qualquer pessoa pode baixar, tá se quiser trabalhar com os mesmos formulários que a gente está trabalhando, certo? Você pode baixar na Google Play, está feito para português do Brasil. Esse aqui está para português do Brasil mesmo, porque tem muitas perguntas que a gente acabou organizando ela de forma cultural nossa. Então, talvez em outros países vocês tenham que fazer algum tipo de adaptação. Mas é software livre, então vocês também conseguem baixar isso, certo? Então tá lá, o formulário, né, que é o FormTB, ele tem o Morinsky, o PSQ18H CAPS, e quando você clica ali em qualquer um deles, ele já te dá um aviso, olha, não esquece de conferir o termo de consentimento, dados, falar para o paciente que os dados são anônimos e confidenciais, objetivo do estudo na área de tuberculose e expectativa de tempo de 10 minutos. Isso para o Morinsky, cada um deles tem um conjunto de informações dessa que dá para o entrevistador, na hora que ele vai fazer esse tipo de entrevista, certo? Aí aqui está o formulário, então tem todas as informações, certo? E lá no fim ele vai ter dois botões, porque ele salva esse formulário aqui e ele pode consultar todos os formulários, no caso Morinsky, todos os formulários que foram feitos, que estão salvos ali para ele. Ele pode consultar esses dados, certo? Então vai aparecer lá o paciente, eu troquei o número aqui, mas enfim, aparece o paciente só com as iniciais dele, um código, e quando ele consulta ele pode ver todas as informações que foram gravadas, se está correto, né, se o software está funcionando bem ou não. E lá no começo ele tem a parte de exportar dados, que daí você transforma em um CSV, porque foi o que o pessoal queria que fosse a saída desse software. Mas ele salva também, se você usar exportar dados, estiver conectado e quiser, você pode salvar também na nuvem da USP, certo? E todas essas informações, vocês podem ver, tudo que vem do SysDB ou desses formulários de avaliação, ou que vem dos aplicativos, todos eles, antes de entrar na nuvem, passam por um sistema de segurança, certo? Para saber se os dados que estão subindo estão corretos, se estão validados, se estão na ordem e tudo mais. A gente está trabalhando com o banco de dados, por enquanto a gente está trabalhando com MySQL, mas a gente vai trabalhar com Postgre também mais para frente. E todas essas informações estão na nuvem da USP. Quando elas são organizadas, essas informações são organizadas, você pode sair com isso daqui através de uma web semântica, para as pessoas que precisarem de uma consulta de dados, de informações do que está acontecendo com tuberculose ou não. Então, através disso, desses filtros, dessas informações, dessas organizações, a gente consegue transmitir isso daqui e fazer com que ela fique acessível globalmente, certo? Bem, então por isso que a gente chama isso daqui de ecossistema, porque ele efetivamente está dentro de um ambiente, certo? Focado no quê? No nosso caso de tuberculose, nós estamos focados na doença tuberculose, certo? Resolver o problema da tuberculose, ajudar a resolver o problema da tuberculose com esse conjunto de sistemas. Então está dentro de um ambiente e o mais importante é o seguinte, eu consigo inserir outros sistemas aqui, que não sejam, inclusive, desenvolvidos pela gente ou não. Um dos projetos que a gente está começando a trabalhar agora com a Secretaria da Saúde, no SPOK, é exatamente isso. É trazer outros softwares para entrar dentro desse ambiente, certo? Com a menor quantidade de modificações possíveis, certo? Então, isso que é o fundamental para a gente. Que todas essas informações estejam ali, organizadas, seguras e disponíveis, mas que não seja um ambiente fechado, certo? Que esse ambiente esteja sempre aberto para aceitar com que se conecte aqui outros sistemas. Bem, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, também estou disponível no meu e-mail e para perguntas também. Temos tempo para algumas perguntas.
Bom, gostei muito do trabalho de vocês, eu achei o trabalho bem interessante. Eu tenho algumas dúvidas, em parte pela utilização da nuvem que vocês estão fazendo e também em relação à questão da web semântica. Tá? No caso da utilização da nuvem, minha dúvida é muito específica. Pelo que eu entendo, vocês estão, de fato, armazenando dados clínicos dos pacientes na nuvem, certo? Utilizando o banco de dados MySQL. Vocês, ao estruturarem esse armazenamento, tiveram alguma preocupação, digamos, do ponto de vista da segurança, no sentido de garantir que aqueles dados daqueles pacientes não sejam acessíveis de forma indevida por outros usuários que eventualmente até não façam parte do sistema? No sentido que, não sei, vocês poderiam pensar em utilizar alguma criptografia, alguma coisa desse tipo. Vocês, no caso do armazenamento, como é que vocês trataram essa questão da segurança dos dados do paciente no armazenamento? Eu posso te dar uma resposta que vai ser um pouco mais técnica, certo? Pode ser. Como a gente trabalha com o Cake, dentro dele tem uma série de estruturas que já são pré-organizadas para isso. Tem os auths, que são as autenticações dele. Então, o FTB, se ele se conectar pela internet, eu trabalho com os próprios controllers do Cake, certo? Então, todo mundo trabalha com esses controles. Ele só passa por ele, e só chega até o banco de dados se passar por esses controles. Esses controles são controles de autenticação, é isso que você está falando? São controles de autenticação, já que está amplamente desenvolvidos por técnicas e tem dentro da própria linguagem, tanto do PHP quanto desse framework do Cake que a gente trabalha. A gente utiliza esses auths, certo? E nesses auths tem toda essa questão da criptografia, certo? A criptografia dos dados. E o Android, quando ele vai trabalhar, para o cara trabalhar offline, ele faz uma troca de um cookie que vai dentro do celular do cara no app, no FTB. Então, mas isso para o usuário e senha dele, para você saber o que tem. Então, eu estava falando que o aplicativo você pode baixar da internet do Mais offline, mas a primeira vez que você instala esse aplicativo, você vai ter que ou se conectar na USB para o cara buscar essas informações do servidor e trazer tudo para dentro do Android, quando estiver offline, ou ele vai fazer essa primeira autenticação online. Então, no aplicativo, que é offline, a primeira autenticação tem que estar de alguma forma, o servidor vai ter que mandar essas informações para ele. Então, isso daí vai garantir, por essas cookies e por essas organizações, se está seguro o dado ou não e quais acessos aquele usuário que tem. Então, se eu pegar o tablet e tentar logar com o meu usuário e eu nunca loguei no tablet online, ele não vai aceitar, porque ele não vai conseguir entrar no servidor, então ele bloqueia a minha conexão. Então, para que eu possa usar o tablet, a primeira vez, ele vai ter que ter passado por alguma autenticação. Passou a primeira vez, ele sabe que aquele usuário é seguro e quais informações ele pode acessar ou não, certo? Agora, mesmo que eu tenha um usuário criado no ambiente online, se esse tablet não reconheceu, ele não deixa eu entrar, certo? E essas informações estão todas assim. E também, cada profissional de saúde da sua unidade vê os pacientes da sua unidade. Na verdade, ele vê todos os pacientes, mas ele só consegue alterar as informações dos pacientes das suas unidades. Porque também tem aquela coisa, às vezes um paciente vai para um lado, vai para o outro, e a gente quer garantir que as pessoas saibam aonde é a unidade de tratamento dele. Mas edição só com a unidade específica. Ou quando eles estão em reunião aqui no HC. Você me falou um ponto que me chamou a atenção. Você então está me dizendo que, por exemplo, o Cake PHP, ele, ao trabalhar com armazenamento de dados SQL, ao enviar um comando SQL à base de dados MySQL, ele já tem a opção de enviar aquele dado criptografado e armazenar aquele dado criptografado na base de dados MySQL? Isso. Ele já tem toda essa área de autenticação e de criação de processos de autenticação, chamado AUT. Mas observa que aí não é um processo de autenticação, é um processo de confidencialidade. Isso. Tá? São duas coisas importantes, mas são duas coisas diferentes. A autenticação é muito importante também. Imagino que o Cake PHP vai trabalhar com o mecanismo de autenticação do MySQL, enfim, de alguma forma.
Mas a criptografia não é mais autenticação, é um processo de confidencialidade que, eventualmente, seria importante também como complementar ao processo de autenticação. Mas se ele já faz isso automaticamente, isso é interessante, mas são diferentes as coisas. Mas então isso efetivamente é feito. No caso, você tem os dados efetivamente criptografados, armazenados na base de dados. Sim, dentro da base de dados aberto, ele não está criptografando. O nome do paciente aparece o nome do paciente dentro da base de dados. Certo. Não aparece o nome criptografado lá. Entendo. Entendeu? Mas toda a questão de autenticação de usuário e senha para ele entrar, isso sim, está tudo criptografado. Okay. Agora, a questão da autenticação o nome é tratada. do paciente, por exemplo, para colocar dentro da base de dados. Para colocar o nome do paciente criptografado dentro da base de dados. Certo? Isso daí, ele é simplesmente inserido dentro da base. Certo? A gente não trabalha com criptografia de todos os dados efetivamente. Só os dados de acesso. Qual é a natureza dessa nuvem da USP? Ela é uma nuvem que é utilizada por quem? Quem são os usuários? Eu, por exemplo, da Fiocruz, posso usar a nuvem da USP? Eu não tenho comigo esse tipo de informação. Eu posso buscar para você e te enviar depois. Mas eu não tenho conhecimento se outras pessoas fora a USP podem... Por enquanto, não. Então, a nuvem privada da USP. É uma nuvem que só a USP pode utilizar. Seria isso? Isso. Por enquanto, sim. Ela vai ser pública. Pois, mas, enfim, aí a coisa vai se tornar um pouquinho mais complicada, né? Agora, um outro ponto que eu achei interessante, tá, que me chamou a atenção, é a questão da web semântica. Não ficou muito claro para mim exatamente como a web semântica é utilizada por vocês. Vocês, em algum momento, por exemplo, fazem uso de alguma ontologia, algum processo de anotação semântica? Como é que a questão da web semântica encaixa no sistema de vocês? O que acontece é o seguinte, a web semântica é a última coisa que está sendo inserida. A gente está trabalhando junto com a Secretaria da Saúde agora, e os projetos, inclusive, começam agora no início do mês, de julho. Então, o que a gente está querendo trabalhar com a web semântica, o que eu mostrei para vocês é o sistema que acessa. Mas a gente vai criar uma outra página, certo? E ainda não está criada. Por isso que eu vou te dar umas respostas um pouco mais genéricas. Mas a gente vai criar uma outra página, que nessa outra página a gente vai trabalhar com todas as ontologias de tuberculose e disponibilizar os dados de forma segura. Mas exatamente o que a gente vai começar a fazer agora em julho com a Secretaria de Saúde é fazer essas definições de do que ser divulgado, até onde se pode divulgar ou não. Então tem toda uma equipe, junto à nossa equipe dentro do Laboratório de Inteligência e Saúde, mais essa equipe da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, mais tem duas pessoas que são da Inglaterra, enfim, tem uma série de pessoas agora envolvidas para a gente começar com que esses dados sejam divulgados, certo? Então, o processo, efetivamente, web semântica, a gente vai começar agora no mês de julho, com todas essas informações e divulgações dela. Mas a gente vai criar todas as ontologias e tudo mais. Esse processo está em discussão. Mas é o que eu estava falando. Como é um ecossistema, outros sistemas que forem necessários, ou divulgação de informações ou tudo mais, eles são possíveis de se encaixar dentro desse sistema que a gente está desenvolvendo. Tá, ok, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Deixa eu só fazer uma observação com relação a isso. Essa questão que o Breno falou, a lógica do ecossistema ele é esquizofrênica, porque o ecossistema ele acabou saindo porque foram sendo adicionados vários projetos ao tema tuberculose. O que o Breno falou, o último foi a questão da web semântica, certo? Então, a gente trouxe para dentro desse ambiente, e aí tem duas teimosias, né? A primeira, que nesse projeto que a gente tem, é um projeto de compartilhamento de dados públicos, né? Integração de bases de dados a partir de dados abertos, né? Só que eu acho que a questão da web semântica, pelo fato de trabalhar com a web programável, ela é mais abrangente, e eu acho que a gente pode dinamizar as interações. Por enquanto o pessoal fala da web semântica para
ampliar as interações, compartilhamento, etc. e tal, mas eu acho que tem componentes dentro dela que dão para dinamizar a interação. Tá? O Francisquinho, inclusive, ele tem já uns experimentos com relação a isso. Mas, assim... Oi? Não, também. Por isso que eu já chamei a liga aqui. Mas, assim, uma coisa que é importante observar, que tipicamente os projetos que a gente toca, principalmente esses projetos que vão abrangendo cada vez mais, eles são... a ideia, por exemplo, do ecossistema, ele não é uma ideia própria do grupo. É um ecossistema por conveniência do fato de que aparece uma série de projetos que vão se adicionando e a gente vai incorporando, inclusive do Rui. E aí o tema, o foco central fica tuberculose. Mas a ideia é você ir trazendo técnicas, inclusive porque a gente está dentro de uma universidade e a molecada quer aprender técnicas novas. E o mais importante disso é que, conforme esses novos projetos relacionados à tuberculose vão aparecendo, uma informação alterada em um altera em todos. Então, todos eles estão conectados pelo mesmo ambiente. Então, quando uma pessoa altera alguma informação no aplicativo lá na casa do paciente, que essa informação acaba chegando até a nuvem USP, quando ela chega lá, todos os outros sistemas automaticamente já sabem o que está acontecendo. Certo? E já recebe esse dado da forma como ele consegue entender esse dado. Eu queria só fazer um comentário àquilo que o Fabrício tinha dito. Porque a questão da segurança é, principalmente trabalhando em cloud, é daquele tipo de coisas que o risco é baixinho, é difícil alguém aceder diretamente à base de dados, só que se alguém acede, o impacto é grande, e por isso é que normalmente há tanta essa preocupação, que é uma preocupação legítima. A questão de guardar os dados encriptados na base de dados, há muita gente a tentar fazer isso, mas é muito difícil. Porque, quer dizer, consegue-se, mas depois é preciso, a maneira como se faz o software tem que ser completamente diferente. Os motores têm que ser diferentes. Há uma coisa, no entanto, que era fácil de vocês fazerem, uma pequena alteração, que já poderia ajudar, se ainda não a fizeram. Que é, em vez de terem uma base de dados central, é terem duas. E todos os dados que pudessem identificar alguém, ficavam numa. Os dados, vamos chamar clínicos, ficavam noutra. Existia uma chave depois que permitia ligar de um lado ao outro, e o software em si ligava-se a uma e ligava-se a outra. Só que, centralmente, existe um sujeito que tem a password de uma base de dados, existe outro que tem a password de outra base de dados. Tu de alguma forma estás a proteger que os administradores das bases de dados consigam eles fazer essa ligação de uma forma simples. Portanto, é uma solução simples que minimiza um pouco o risco, se ainda não está assim. Sim, o que acontece? Aqui, por uma questão de apresentação, eu coloquei a cloud, coloquei o banco que a gente trabalha. Então dá essa sensação de que é uma coisa só. São duas, na verdade, mas o que a gente quer com o futuro é dividir em várias. Uma para imagens, uma para dados clínicos, uma para informações de pacientes, porque aqui ainda está pequeno, certo? A gente está trabalhando aqui no município de Ribeirão Preto e alguns municípios próximos, mas ainda são poucas informações. A hora que isso crescer e tomar uma proporção muito maior, então, efetivamente, você precisa de um banco de dados para imagens, por exemplo, de todas as imagens que são trabalhadas com os exames clínicos, por exemplo. Então, você vai ter que ter cada uma dessas numa base de dados, certo? Mas, por enquanto, como está pequeno, a gente está trabalhando só com duas, uma de autenticação e uma que tem os dados lá guardados, certo?
Você garante o máximo que você consegue, mas a gente tem um exemplo agora que aconteceu essa semana, na verdade aconteceu ontem, se eu não me engano. Facebook é uma das empresas que tem muito dinheiro, trabalha com toda a segurança possível, e 2 caras da Enciclopédia simplesmente entraram no Facebook de todo mundo e fizeram uma alteração. 2 caras. E o Facebook tem 1 milhão de pessoas trabalhando com criptografia, trabalhando... 2 caras acharam um buraquinho lá, foi lá e colocaram a informação deles. Então você garante o máximo que você consegue disso, e o que a gente consegue trabalhar público, que é o que a gente vai começar a trabalhar, inclusive com o Fernando, com o Francisco que está aqui, é fazer com que o que seja público também, dado público, possa ser transmitido, para não deixar embaixo de criptografia informação importante para a população. Bom, pessoal, então vamos finalizar, que a gente está em cima do horário. Agradecer mais uma vez ao Breno. E agora eu quero convidar o professor Rui Rijo para falar sobre a avaliação de software de saúde da perspectiva da relação entre o doente e os profissionais de saúde. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Venho apresentar-vos o que neste momento estamos a fazer com a equipa aqui da FMRP, avaliação de software de apoio ao tratamento da tuberculose, uma proposta de abordagem. E antes de começar, queria apenas dar algum contexto. Este trabalho insere-se no trabalho da tuberculose que o LIS tem vindo a desenvolver, um trabalho vasto, apresentado pelo Breno na apresentação anterior, e de facto surgiu de uma discussão que tivemos, neste caso em concreto surgiu uma discussão que tive com o professor Domingos, surgiu a ideia de lançar este projeto, que candidatámos à CAPES e foi aprovado. Mas este projeto é um projeto de equipa, e antes de começar a falar sobre o tema em concreto, é para agradecer a esta equipa, como estão a ver, enorme. Eu só espero, e se por acaso, por qualquer motivo me esqueci de alguém, por favor perdoem-me, avisem-me e será emendado para a versão final. Mas de facto é uma equipa grande, é uma equipa entusiasmadíssima de pessoas que estão a trabalhar neste projeto, e portanto não sou só eu assumo todas as responsabilidades pelo que não está a correr bem, e digo que tudo aquilo que está a correr bem pertence efetivamente e seria impossível fazer sem a equipa. Portanto, desde já, o meu agradecimento por isso. O meu agradecimento também pela forma como estou a ser recebido aqui na FRP, no grupo de trabalho do LIS, tem sido espetacular, e em termos de capacidade de conseguirmos construir em conjunto coisas, tem sido fabuloso. Estou impressionado e estou muito agradado, e ajuda-me também a ultrapassar estes momentos longe da família. torna a coisa muito mais fácil. Posto isto, vamos então ao tema do trabalho. A ideia de base é, efetivamente, como é que é feito a utilização de software da saúde e como é que é avaliado o software na saúde. A utilização de software na saúde, não só, mas também, é efetivamente focada na parte clínica, claro, e na parte de gestão, na parte da automatização de processos, na parte de monitorização e portanto, estes são, digamos assim, as duas grandes áreas de aplicação de software na área da saúde. E o que se coloca,
E o que se coloca é que os seus objetivos são essencialmente reduzir as ineficiências, baixar os custos de transação, portanto, ao nível de tratamento, melhorar e permitir o planeamento das unidades de saúde e melhorar a qualidade dos serviços. Estes são os objetivos básicos da utilização de software na área da saúde. Há um pressuposto de base que, aumentando a eficiência e aumentando a qualidade técnica desses sistemas, o pressuposto de base é que há um aumento automático de satisfação dos doentes e um aumento da satisfação dos profissionais de saúde. E também um terceiro pressuposto que é há mais vidas a serem salvas. Bom, a questão de investigação que se coloca aqui é: será que este pressuposto está correto? Será que a introdução de software efetivamente se traduz, por um lado, em mais vidas salvas? Ok? E há situações onde isso é absolutamente claro e inquestionável. Por outro, se a utilização de software na saúde se traduz numa percepção de qualidade por parte dos, e idealmente de satisfação, por parte dos doentes e por parte dos profissionais de saúde. Ora bem, para focarmos este estudo, foi considerado oportuno que, estando a ser feito o desenvolvimento do SysTB, que foi apresentado anteriormente pelo Breno, que o SysTB seria o nosso objeto de estudo. Dar algum contexto. Como é que o software é atualmente avaliado? Da parte da engenharia do software, e é uma das unidades curriculares que eu leciono, o que é que nós ensinamos, como é que se avalia o software? Avaliamos alguns indicadores ao nível da arquitetura do próprio software, alguns indicadores a nível de quando o software está a correr a nível de runtime e alguns que não são efetivamente percepcionados nem a nível, não a nível de runtime. Alguns exemplos. A nível de runtime, o desempenho, claro, a segurança, a disponibilidade, a usabilidade. Ao nível da arquitetura, a correção, a completude, a integridade e, não discerníveis a nível de runtime, a reusabilidade do código e a sua testabilidade, a portabilidade e a capacidade de ser facilmente modificável. Como é que é avaliado ao nível das organizações de saúde? Como é que as organizações de saúde olham para o software na área da saúde? Tipicamente, a gestão intermédia e de topo olha para o software do ponto de vista de capacidade que o software lhe dá de monitorizar o que está a acontecer, de ao melhorar a eficiência dos processos e, por outro lado, de conseguir comunicar com as várias entidades os indicadores de desempenho, inclusivamente, sobretudo também por causa das certificações. Bom, pondo esta questão de investigação do ponto de vista de como é que podemos efetivamente avaliar o software da perspectiva do doente e da perspectiva do profissional de saúde, e não da perspectiva do decisor da organização de saúde, e não da perspectiva de engenharia de software, a questão que se colocava era que tipo de instrumentos é que nós podemos utilizar. E, obviamente, que, de uma forma imediata, teríamos que utilizar instrumentos existentes e instrumentos validados. Portanto, não iríamos desenvolver um conjunto de instrumentos de raiz para depois os validarmos, para depois validarmos a nossa hipótese. Pensamos ao contrário. Vamos perceber que tipo de instrumentos é que nos permitem avaliar a satisfação do doente, a satisfação do profissional de saúde e como é que nós podemos adaptar esses instrumentos ao nosso fim. Ao nível da satisfação dos utentes, optámos por dois instrumentos, o HCAPS e o PSQ-18.
Estes dois instrumentos, como o Breno indicou, são instrumentos que neste momento já estão calibrados, e vamos a seguir ver como é que foi feita essa calibração, e também estão disponíveis no Google Play para poderem ser baixados e ser utilizados noutras circunstâncias, assim quem o deseja. Mas, porquê é que escolhemos estes dois instrumentos e o que é que são estes dois instrumentos? Estes dois instrumentos, o HCAPS, é utilizado nos Estados Unidos, sobretudo nos Estados Unidos, pela Medicare e pela Medicaid, para aferir a qualidade do serviço prestado pelas organizações de saúde, para depois, porque isso influencia depois o financiamento que eles fazem a essa organização, com base no resultado deste questionário. E o Patient Satisfaction Questionnaire Short Form é também um questionário que tem 18 questões, existe uma versão estendida, nós optámos pela versão curta, de 18 questões, que permite, efetivamente, aferir o grau de satisfação do doente. Optámos por dois instrumentos, na medida em que um poderá confirmar ou não os dados do outro. Portanto, se a ideia é que eles confluem no mesmo objetivo, aferir a satisfação, e se os resultados forem muito diferentes, alguma coisa está mal. Portanto, a ideia é que um sirva de validação ao outro. Alguns dados que estes questionários avaliam: o tempo de resposta, o processo de admissão, o envolvimento no processo de decisão, o tratamento com respeito, a privacidade, a resposta do pessoal hospitalar, a gestão da dor, a informação fornecida relacionada com tratamentos e medicamentos, a limpeza e condições de barulho da instituição, a gestão de reclamações e a informação de alta hospitalar. Portanto, são questionários que fazem um varrimento de tudo aquilo que o doente enfrenta numa organização de saúde, não necessariamente um hospital, e que permitem aferir o seu grau de satisfação. Estando a falar de tuberculose, e sabendo que um dos problemas base-chave do tratamento da tuberculose é a questão da adesão à medicação, a tuberculose tem cura, na sua vertente mais comum. No entanto, o grande problema é, efetivamente, garantir que o utente toma a medicação. Então, uma das formas de avaliar o software que é aplicado na área da tuberculose é precisamente percebermos se há um aumento ou não da adesão à medicação. E então, para isso, desculpem, o instrumento que adotámos foi a escala de 8 itens do Morisky, a denominada Morisky Medication Adherence Scale, que está validada e que, portanto, nos permite ter um instrumento fiável. Para a motivação dos profissionais de saúde e aferir o seu grau de satisfação, utilizámos dois instrumentos: o Organizational Commitment Questionnaire e o Computer System Usability Questionnaire. O primeiro, que permite aferir o grau de comprometimento e de ligação que o profissional tem com a organização, é utilizado precisamente para fazer este tipo de medição, o que envolve não só a satisfação, mas o seu empenho no seu trabalho. E, portanto, será interessante perceber se o software aumenta ou não esta variável. E também o nível de usabilidade que ele sente que o software efetivamente lhe traz. Em particular, o Computer System Usability Questionnaire faz perguntas sobre: este software aumenta o meu desempenho nas minhas funções? E é interessante perceber se o profissional de saúde tem ou não essa percepção. A nível, para testar se o software induz melhorias ao nível da organização e ao nível do desempenho da organização, estamos a utilizar um questionário desenvolvido por Teresa Vila e Rufino Neto, aqui da FMRP, que adotaram um instrumento internacional que permite efetivamente aferir as dimensões de desempenho
de um serviço de apoio à tuberculose. Então, qual a nossa proposta de abordagem de avaliação? Identificado o problema, ou seja, como é que o software pode ser avaliado da perspectiva do doente e dos profissionais de saúde, avaliados os instrumentos, a bateria de questionários que falámos anteriormente e porque é que os escolhemos. Agora, qual é que é então a nossa proposta de abordagem de avaliação? A nossa proposta será fazer, num momento inicial, aqui no momento inicial, fazer uma primeira avaliação, quer ao nível do doente, quer ao nível dos profissionais de saúde, utilizando os instrumentos que falámos. Num segundo momento, os profissionais de saúde vão começar a utilizar o SIS-TB, que foi apresentado anteriormente na apresentação do Breno. Posteriormente, deixando passar aqui um intervalo de tempo de 3 a 4 meses, vamos fazer um segundo momento de avaliação utilizando exatamente os mesmos instrumentos. E iremos perceber qual foi o sentido da evolução destes instrumentos. Porque ali algum intervalo de tempo desde o momento em que se faz a utilização de software para um segundo momento de avaliação? A ideia será que passe um determinado tempo para que o profissional de saúde se habitue à nova ferramenta. É conhecido na engenharia de software que, quando há uma introdução de uma nova ferramenta, há um período em que os utilizadores têm uma taxa de rejeição à introdução de novos sistemas. Esse período é conhecido, é uma curva conhecida, em que, passado um primeiro momento de resistência, depois há uma fase de adoção. E, portanto, este tempo é um tempo que consideramos ser seguro para ultrapassar a fase de resistência, porque se fizéssemos a apreciação do grau de satisfação imediatamente a seguir, ou no dia a seguir, ou uma semana depois da utilização do software, provavelmente teríamos um resultado negativo. Portanto, a ideia será fazer então uma primeira avaliação, deixar passar algum tempo, fazer uma segunda avaliação e comparar o sentido da evolução. Bom, há 3 resultados possíveis. O primeiro há uma evolução positiva e então, ao nível dos doentes ou ao nível dos profissionais de saúde, e se houver uma evolução positiva, então podemos dizer que o software induz uma melhoria uma melhoria na percepção por parte dos doentes e dos profissionais de saúde da qualidade da saúde prestada. Bom, pode também não acontecer nada, e então significa que a introdução de software, de facto, pode ter o efeito operacional referido anteriormente, mas não traz uma melhoria na percepção do ponto de vista do doente e dos profissionais de saúde. Por outro lado, pode também acontecer que haja uma evolução positiva. E aí podemos dizer que, efetivamente, o software trouxe uma melhoria para os doentes e trouxe uma melhoria para os profissionais de saúde. É importante salientar que há uma grande e enorme expectativa por causa do Morisky Medication Adherence Scale. Se, com a introdução de SIS-TB e controlando todas as outras variáveis, a adesão à medicação melhorou, então será possível afirmar que o software permite salvar vidas. E, portanto, aquela variável vai ser particularmente interessante de ver a sua evolução. Na amostra, definimos critérios de inclusão e de exclusão, quer dos profissionais de saúde, quer dos doentes, e os profissionais de saúde incluídos na nossa amostra serão profissionais que trabalham com doentes de TB em Ribeirão Preto e durante o período de avaliação, e os critérios de exclusão serão serem profissionais não residentes em Ribeirão Preto e, eventualmente, pertencerem ao subsistema de saúde penitenciário. Ao nível dos doentes, serem adultos, com tuberculose, e critérios de exclusão, ou incapacidade cognitiva ou auditiva, porque os inquéritos vão ser feitos no terreno
e, portanto, qualquer dificuldade auditiva vai impossibilitar a boa percepção do questionário e, portanto, vai levar a um viés dos resultados. A nossa amostra é pequena, é relativamente pequena para este primeiro teste. Há a ideia de estender este estudo a outros municípios do estado de São Paulo e, portanto, nesta primeira fase em que estamos focados em Ribeirão Preto, temos no Hospital das Clínicas, no HC, 17 doentes, no Simeone 15 doentes e no CSE cerca de 13 doentes. 17 mulheres, os doentes com idades compreendidas entre 19 e 85, 7 com 30 a 34 anos e 6 com 45 a 49. Isto era a informação que eu tinha em fevereiro. Admito que agora seja ligeiramente diferente, mas não deve também ser substancialmente diferente. Deve estar nesta linha. Ao nível dos profissionais de saúde, consta da amostra 7 médicos, 4 enfermeiras, 3 elementos do staff de suporte, 4 colaboradores do Gabinete de Vigilância Epidemiológica e o coordenador municipal do Programa de Controlo da TB. Como é que foram validados os instrumentos? Há instrumentos, daqueles que falámos, daqueles questionários, que já existiam em versão portuguesa e alguns deles em versão portuguesa do Brasil. Para aqueles que não havia, foi feita uma tradução e retrotradução de inglês-português e português-inglês, com a ajuda de um profissional de língua inglesa em Portugal. Houve a definição do manual de procedimentos de coleta de dados, desenvolvido pela equipa que supervisiona as equipas que vão ao terreno fazer a coleta de dados. Houve um desenvolvimento da plataforma de recolha de dados via app, que foi referido na apresentação anterior. Houve uma fase de formação e houve a realização de 3 pré-testes com cerca de 10 doentes e 10 colaboradores em cada pré-teste. Dada a dimensão da população que temos na área de tuberculose, o pré-teste não podia incluir doentes de tuberculose nem profissionais de saúde da tuberculose, porque se incluísse, esmagávamos automaticamente a nossa amostra e, portanto, deixávamos de ter amostra. Portanto, como é que fizemos? Recorremos a outros profissionais de saúde e recorremos a doentes do ambulatório. Com o termo de consentimento devidamente preenchido, foram então realizados os 3 pré-testes e foram registados os resultados, foram calculados os scores dos questionários, foi feito um registro vídeo e uma análise detalhada de toda a equipa desse registro vídeo para aferir se os doentes e os profissionais de saúde, se os doentes estavam a conseguir perceber o questionário, se estavam a responder efetivamente ao que era recolhido, se a pergunta tinha algum impacto que não fosse positivo no doente. Foram realizadas de pré-teste em pré-teste um conjunto de melhorias e foram registados os seus resultados. Tendo em consideração que a dimensão do pré-teste não permitia uma análise estatística, nomeadamente uma exploratory factor analysis ou um confirmatory factor analysis, optámos por utilizar o alfa de Cronbach. O alfa de Cronbach permite estimar o efeito de coesão das várias respostas num questionário e no sentido de perceber se há uma convergência dessas respostas e, portanto, de assegurar um nível de validação mínimo dos vários itens desses questionários. Isto, efetivamente, como disse, nos questionários que não existiam em português do Brasil e em questionários que não tinham ainda sido validados em português do Brasil. Por todos eles já eram validados e utilizados a nível internacional. Okay? Alguns resultados. No PSQ-18, para salientar que o alfa de Cronbach, valores superiores a 0.6 são considerados geralmente satisfatórios, maiores que 0.8 com um nível de consistência interna elevada. Não obstante, conseguimos para o PSQ-18 um nível de alfa de Cronbach de 0.63, para o Morisky 0.73, para o CSUQ de usabilidade o 0.97
e para o OCQ de 0,86. Para o HCAPS, dado o número de dimensões, efetivamente, do HCAPS é um questionário muito exaustivo e muito grande, não foi calculado o alfa, mas, por outro lado, já existe uma versão internacional e disponibilizada no site da organização que gera o HCAPS de uma versão em português. O que nos dá, de facto, um nível de confiança maior. Como conclusões, acreditamos que a abordagem proposta assenta em instrumentos validados, acreditamos que a adaptação dos instrumentos para a realidade brasileira e para português do Brasil nos apresenta um nível de confiança elevado e que será então possível passar desta proposta de abordagem para a coleta de dados no terreno e para testar precisamente esta abordagem efetivamente no terreno. O agradecimento especial à CAPES, que financia o projeto, ao município de Ribeirão Preto, ao Hospital das Clínicas, ao CSE, ao Simeone, ao CIS e ao LIS, à restante equipa que não trabalha diretamente neste projeto, mas que dá sempre uma ajuda fantástica, e, obviamente, à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. E agora fico disponível para questões que queiram colocar. E obrigado pela atenção. Perguntas? Foi assim tão mal? Bom, tem uma pergunta então, professor. Força, muito obrigado. Você tem alguma experiência se lá em Portugal é comum aplicar esse tipo de teste em outros sistemas ou algum sistema já implantado em algum hospital, por exemplo? Obrigado por essa questão. Da nossa revisão da literatura, estes instrumentos que falámos são utilizados de uma forma dispersa para avaliar o grau de apreciação de satisfação dos utentes e dos profissionais de saúde. Nunca foi feito nesta perspectiva de avaliar um software. E da nossa revisão de literatura não encontramos esta avaliação desta perspectiva. Daí que consideramos que efetivamente este estudo poderá ser, tem um potencial de ser, pelo seu grau de inovação, tem o potencial de ser algo disruptivo na forma como se avalia o software. Portanto, respondendo à questão, em Portugal não encontramos nenhum estudo com estas características, mas também não encontramos no outro lado. E obrigado pela questão. Já estava à espera. Na verdade, assim, eu sou suspeito disso. O projeto é todo do Rui, mas... O projeto é toda a equipe. Desde o primeiro momento, eu sou tiete dessa história. Mas, honestamente, eu sempre achei que tudo isso que a gente está fazendo, a gente devia incomodar bastante o pessoal que vem da formação de computação, né? E que faz as avaliações de software baseado no paradigma da engenharia do software, que é, na minha opinião, bastante internalista. Como a gente discute bastante, né, esse recorte de pesquisa, a gente nem sabe se ele é completo em si, né? Aí ainda tem toda uma matriz, né, que vem de dados secundários, né, que a gente vai usar alguns indicadores do tipo taxa de cura, taxa de abandono, antes e depois do software, né? E eu achava que o pessoal da computação, né, aproveitar que eu estou de costas para todo mundo, que o pessoal da computação deveria ficar incomodado com isso, né? Porque a minha opinião, e sempre achei isso, né, é que toda vez que você faz uma avaliação de software, né, de uma maneira geral, mas para a saúde em particular, eu acho que é feito de uma maneira errada. Porque, na minha opinião, um software em saúde, ele ou pelo menos eu defendo, ele é um insumo em saúde. E ele tem que ter uma avaliação da perspectiva da saúde. Ele não pode ser isolado dentro do próprio cafofo da computação, né? Da avaliação internalista da computação. Quer dizer, você fazer uma avaliação de usabilidade em que
você investiga se o software segue aquelas regras, né, de uso, de boas práticas, né, no desenvolvimento do software, eu acho bastante importante. Mas você trazer uma matriz de avaliação tentando aproximar o software como insumo em saúde, eu acho bastante importante. E eu achei que eu ia incomodar o pessoal da computação que está aqui para trás, que o Rui ia incomodar o pessoal da computação para trás, porque, na nossa opinião, se a moda pega, o pessoal do desenvolvimento de software para a saúde vai ter que começar a pisar miudinho na hora de emplacar. Inclusive, aproveitando a história do Ricardo aqui, né, eu acho que essa pesquisa ela deveria ser mais abrangente, inclusive, a ponto de se criar uma normativa com uma regulamentação do tipo, como é que regula remédio, como é aqui no Brasil? Anvisa, tá? Para se ter softwares em saúde que sigam essa adequação, né? Hoje, quando você faz uma avaliação de um fármaco, né, você pergunta, dentre várias coisas, o quão bem esse fármaco faz para o paciente. Né? Pode. Eu queria incomodar. Na área de sistemas de apoio à decisão clínica já se olha para outras coisas, não é? Por exemplo, quer dizer, cadê o Pedro? São as três coisas que ele fala muito em aula, são eficiência, eficácia e efetividade, que tem a ver justamente com esses pontos que você está falando. Não é só a questão de usabilidade, é também se o software está causando um efeito positivo para o paciente, para a própria instituição de saúde, não é? Em termos de custos, de benefícios para o paciente, etc. Quer dizer, não é só a questão de usabilidade, não. Pelo menos na área de sistema de apoio à decisão clínica, não sei em outras. Não é só em relação aos sistemas de apoio à decisão clínica, nem em relação só a essas medidas, naturalmente. Mas eu acho que a ideia da avaliação é de tal forma importante, tem sido largamente difundido, que temos que passar a ter outros paradigmas de avaliação dos nossos softwares, e o caminho é exatamente esse, é passar a assumi-los como outras tecnologias da saúde que, para serem devidamente avaliadas, seguem desenhos de estudo corretos. Quando nós temos alguma intervenção, gostamos sempre de efetuar ensaios clínicos. Então, neste caso é o mesmo. Portanto, neste caso, se calhar não tem participantes que cheguem para fazer uma coisa dessas. Mas devemos sempre tentar ao máximo que o desenho de estudo de avaliação seja exatamente aquilo que costumamos usar na investigação na hypothesis-driven research, não é? Para tentarmos mostrar que de facto aquilo é bom. Então usamos as tecnologias que já existem na avaliação de tecnologias em saúde. Portanto, acho que isto é um bom caminho e deve ser mais abrangente ainda. Bom, eu como educadora, né, na realidade eu fiquei feliz, né, e não incomodada como o Domingos falou, né? E assim, porque a gente percebe também a participação de pessoas da área da psicologia, como vocês, então assim, já tem uma visão diferenciada nisso. E eu fiquei pensando, né, se não caberia, até assim, ouvindo o que o Domingos colocou, num outro momento posterior, eu não sei se é porque eu trabalho com isso, então eu gosto, né, e eu acabo sugerindo sempre, mas uma meta-avaliação dos instrumentos utilizados a posteriori, que vocês vão ter o segundo momento, vocês vão aplicar, e quem sabe se tivesse a possibilidade, já que o grupo é pequeno, o N é pequeno, fazer alguns grupos focais, né? Então, fazer entrevistas de grupos focais, para que você pudesse fazer não só uma meta-avaliação em relação aos instrumentos, como talvez construir uma taxonomia própria para o futuro, né? Quer dizer, então depois você poder ter um instrumento, talvez um instrumento único, né, para isso, né? E com isso, lógico, a gente sempre vai estar complementando os dados. Quando a gente
cria esses grupos, né? Que aí a gente tem outros dados que eu não digo que os dados dessas escalas não sejam qualitativos, porque hoje a gente tem uma visão diferenciada, né? De escala de atitude, principalmente, mas também é um complemento interessante. Fica aí a sugestão, tá? Eu queria, em primeira instância, dizer que acho que é uma muito boa ideia, independentemente do resultado que se chega ao fim. Acho que é uma prova de maturidade uma pessoa colocar a tecnologia, digamos, a teste, verdadeiramente. No fim ganha-se sempre, ou porque se sabe que não está a funcionar como a gente achava, ou porque está a funcionar como a gente achava. Uma coisa que eu não percebi, Rui, do método, mas pode ter falhado algum passo na minha leitura, tu tens algo parecido com um controlo, ou a análise é feita antes e depois apenas? Temos uma análise antes e depois, portanto fazemos uma fotografia antes da utilização do sistema, passamos a utilizar o sistema, deixamos passar aquele período de adaptação mínimo e depois fazemos uma nova avaliação, quer aos doentes, quer aos profissionais de saúde. E depois iremos fazer a comparação do antes e do após e ver o sentido da evolução. Eu só falei nisso porque pode ser que no futuro, se o pessoal aqui ganhar gosto de fazer este tipo de estudos, pode ser interessante ter um controle, porque as perguntas que vão ser feitas, e eu não sei até que ponto é que só o fato de fazer as perguntas se já não tem um efeito. E, portanto, eu acho que pode ser interessante, eu tornaria eventualmente o resultado daqui publicável numa revista ainda melhor, ainda poderia ter ainda mais impacto, dá mais trabalho, eu sei, mas pode ser uma coisa que, se calhar não agora, mas no futuro próximo se possa pensar fazer. Quando estamos a falar de controle, seria ter um grupo de controle, não é? E assim, essa ideia existe, só que levanta-nos, neste caso concreto, levanta-nos mais dificuldades do que às vezes confirmação. E por isso é que não a incluímos aqui no estudo. Porquê? Porque eu teria que ter um grupo de controle, não é? Em que teria provavelmente que escolher uma patologia, não é? Não poderia fazê-lo com pessoas normais. E só isso introduz logo uma série de outros fatores à volta que podem introduzir mais viés do que confirmação. Portanto, essa ideia efetivamente esteve em cima da mesa e acabámos por decidir não avançar porque não saberíamos se isso seria positivo ou não. A ideia será, vamos ver como é que a coisa funciona aqui no município de Ribeirão Preto, quais são os resultados que temos, e quando for a ideia de extrapolar para fora, vamos pensar como é que podemos afinar precisamente este grupo de controle, de maneira que seja um grupo de controle em que a única variável que efetivamente mude é ter ou não ter o software, correto? E isso não é assim tão trivial. Mas obrigado por reforçar essa situação. Cara, eu achei a ideia boa pra caramba. Te falei, sabe mais que eu. Eu não entendi. Como é que você cria o caso controle nesse caso, o controle? A ideia poderia ser, uma ideia simples seria fazer no mesmo momento em que se faz a avaliação, com as pessoas que não vão utilizar o SIS-TB, e depois fazer exatamente no mesmo momento nas pessoas que não estão a utilizar o SIS-TB, e mantendo a tuberculose. A outra possibilidade é tentar com os mesmos profissionais e com os mesmos doentes que tenham outra patologia onde não tenham introduzido o software. Não é? A questão é o nível de viés que vamos ter nestes resultados, como é que depois nós podemos comparar. Isto para perceber se no grupo que estamos a analisar, se efetivamente a única variável que muda é essencialmente a utilização de SIS-TB.
um outro problema que também tem a ver com isso. Era, neste caso concreto, era a dimensão da amostra. Ou seja, se tivéssemos que partir a amostra em grupo controle e grupo clínico, não tínhamos qualquer... A ideia é, estamos a amadurecer essa ideia, e obrigado por se ter posto em cima da mesa. Quando estendermos isto ao resto do município, levarmos a ideia consolidada, e também tem outra vantagem, é que é assim, nós acreditamos que os instrumentos estão calibrados e estão maduros, não é? Mas efetivamente as nossas amostras de pré-teste não só não foram feitas com doentes de tuberculose, e alguns profissionais não eram da tuberculose, como também foram feitos com uma amostra muito reduzida. Portanto, vamos utilizar estes primeiros resultados para ter um primeiro indicador, afinamos a máquina e a ideia será estender a outros municípios, com um grupo de controle. E obrigado pela referência e pela sugestão. Vou agradecer mais uma vez ao professor Rui. Eu queria só agradecer a vossa atenção, queria agradecer ao professor Domingos tudo e queria agradecer a todo o resto da equipa tudo. Obrigado. Obrigado. Vamos para o coffee break, então?